Glória a Jesus. Cumprimento a toda a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor para a igreja. Amém, igreja? Glória a Deus a honra. A Deus a honra, a glória, o louvor e a majestade, sabendo que tudo é dele, por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito seria feito. E a gratidão a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Adriano, pastora Lirane. Deus abençoe. Obrigado pela confiança, pelo convite, pela honra e confiar trabalho com um tamanho como esse em minhas mãos esses 2 dias. E espero não ter os decepcionados. Deus continue, Deus abençoe tudo, tá bom? Já estou com saudade de vocês. E quando for a Maceió, vocês têm uma casa lá, tá bom? Deus abençoe. Queridos, eu quero louvar a Deus ainda pela vida do meu irmão 2 vezes de sangue. E meu irmão porque é irmão de igreja. José não é o do Egito, é o Rodrigues mesmo. Ele veio a trabalho aqui. Aí vai casar com Mara, e já veio com o pacote completo. Glória a Deus, né, Mara? Deus abençoe, seja bem-vinda à família, tá bom, querida? E eu estou muito feliz porque estou pregando entre irmãos 2 vezes e entre família também. Isso está me com presente, então, se eu já estava em casa, estou me sentindo em casa mais ainda. Aos pastores de congregação, os pastores que estão presentes, obrigado por sentar e ouvir mais uma vez uma mulher ministrar, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Pastor Alice, que Deus me use muito, com muita autoridade, amanhã pela manhã. E não pense o Senhor que eu vou ficar no hotel dormindo. Eu vou vir receber também, porque quem ouve erra menos. Glória a Deus, eu quero sentar e me alimentar, porque quem não senta para aprender também não pode estar apto para ensinar. Eu quero louvar a Deus, porque que pena que eu vou estar aqui para ouvir o pastor Richard também ministrar, porque eu gosto de ser ministrada também. Gente, ordem dada, ordem cumprida. Eu não sou muito bom em propaganda, mas vamos lá. Tem uma banca de Bíblia ali logo após. Eu vou dizer logo estande, porque o nome fica mais elegante, né? O estande de Bíblia ali fora, você consegue, pelo menos quando ela me apresentou lá fora, ela disse que era 2 por 50, isso? Uma é 60 e 2 por 50. Pronto. 2 por 100. Uma por 60 e 2 por 100. Se eu fosse você, eu levava as 2. Porque a palavra de Deus nunca é demais, né? Você vai presentear alguém, você vai semear na vida de alguém, e sem contar que você vai estar abençoando também a obra de Deus. Aí não aceita cartão, não aceita Pix, aceita tudo. Só não aceita fiado, porque fiado é do diabo, tá bom? Glória a Jesus. Propaganda feita. Graças a Deus. Querido, você tem Bíblia? Pegue sua Bíblia, por favor, e se coloque sobre os seus pés, tá bom? Eu quero dar paz a toda a igreja. Você que ainda não é evangélico, seja bem-vindo também com a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. As irmãs que estão aniversariando também, meus parabéns, que essa festa seja a festa da forja para vocês. Não seja a festa da morte, do desânimo, não seja a festa da força de Deus e do levantar de Deus sobre a vida de vocês, tá bom? Eu gostaria que você que se encontra sentado, se você puder, por gentileza, se colocar sobre os nossos pés, se coloque, já pegue sua Bíblia, se você tiver, se você não tiver, você pega carona com a pessoa que está do seu lado e mandar: eu não tenho a Bíblia, o exemplar da Bíblia é em papel, eu tenho no celular, abra ela no celular. E por favor, quando a notificação de redes sociais descer, você permanece na Bíblia, não vai olhar redes sociais, tá bom? Capítulo de número 1, verso de número 6, do livro de Ruth. Estava ontem, eu ministrei sobre o tema. Hoje eu prometo não sair tanto do tema de vocês, que eu sei que é forja para pesca. Então vamos trazer Noemi junto com Ruth aqui, porque só quem foi forjado consegue levantar depois de dores repetidas. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, verso de número 6. Quando você encontrar, você me dá um sinal dizendo amém. Amém. Eu quero louvar a Deus também, porque eu não sei quem é o dono do som, quem não tem o som, mas eu quero parabenizar, tá bom, querido? Parabéns pelo som, porque raramente a gente tem um evento aberto com um som tão bom. Deus continue te abençoando, te prosperando ainda mais, tá bem? E outras portas se abrem
Também é o irmão que filma, fotógrafa. Oh, glória a Jesus. Vocês conseguiram pegar uma foto boa minha? É difícil. É difícil. Sou a única pregadora mal educada em altar, não para quieta. Tem que ficar atrás do altar e paradinha. Com o povo eu fico pra lá e pra cá, e o sol quando me pega, ou com a boca aberta, ou toda suada. E vai assim, sabe? Mas vocês são tão bom. Deus continue abençoando a vida de vocês. Queridos, diz o texto: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Vou recapitular. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado e você sentir que ela é agradável de segurar na mão, você segura na mão dela. Glória a Jesus, glória a Jesus. Estamos entre irmãos, tá bom, gente? Então, ainda que você não conheça, você está no melhor lugar que você poderia estar essa noite. Ainda que você não conheça, você vai segurar na mão, mas é que bom que você veio. Você está na casa do Pai, então segura na mão, tá bom? Segura na mão e não larga agora. Enquanto você segura na mão, eu quero justificar as meninas do pandeiro. Elas vão precisar sair 9 horas. Então, a partir do momento que elas começarem a sair, você não fique quieto para sair também. E é porque elas têm outro compromisso. Aí você que segura 40 minutos, você fica aí até eu passar o microfone para quem é de direito, tá bom? Mas por enquanto vocês me aguentam. As meninas estão liberadas debaixo da bênção do pastor e da pregadora também. Que Deus continue nos abençoando em tudo, tá bom? Segurar na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela, olhando bem nos olhos dela, aleluia, o tempo da recuperação não pode ultrapassar o tempo da oportunidade. Não vale incomodar, que o tempo da recuperação não pode ultrapassar o tempo da oportunidade. Pergunta, está esperando o que para levantar? Pergunta, está esperando o que para levantar? Não, o culto está bom demais hoje para você ficar com essa voz paradinha com autoridade. Está esperando o que para levantar? Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, essa noite, pela tua palavra. Se, Senhor, não fizer, eu não faço. Mas como eu sei que a tua palavra é poderosa, a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e vai a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, é apta para decidir pensamentos e intenções do coração. Senhor, que todo demônio territorial que porventura tente bloquear, Senhor, o que o Senhor vem para fazer aqui. Senhor, manda anjo com espada desembanhada e guerreia por essa igreja aqui essa noite. Senhor, destrava o que tem que ser destravado. Que demônios peguem sua bagagem desse território, saia dessa esquina, saia dessa avenida, saia dessa atmosfera espiritual, porque essa igreja está disposta a levantar. Essa igreja está disposta a levantar. Então, Senhor, se essa noite o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo, batize. Se essa noite o Senhor quiser salvar, salve. Se essa noite o Senhor quiser curar, cure. Se essa noite o Senhor quiser libertar, liberte. Meu amigo, a casa é tua, que mentes e ouvidos estejam atentos e que toda expectativa humana caia por terra. Ah, Senhor, e aí nessa noite eu te devolverei a glória, a honra, o louvor e a majestade. E você senta adorando, sente adorando, sente adorando. Você que tem glória, você dá glória, você que tem aleluia, dá aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos, você que já foi ao banheiro, já bebeu água, só se levante se você tiver muita necessidade. Eu entendo que tem criança que precisa levantar, tem mães que toma medicamento que é diurético, precisa levantar. Mas se você consegue segurar aí sentado até eu terminar essa mensagem, só para não atrapalhar a pessoa que vai estar ouvindo do seu lado, tá bom? Mas redobre sua atenção, olhe para mim, daqui a pouco eu lhe libero para casa em paz, como a pastora me antecedeu.
tudo que o Senhor colocar na minha boca, eu serei fiel àquilo que Ele me entregar. Glória a Jesus. Queridos, estamos diante de um texto bastante conhecido. Quem nunca ouviu falar sobre a história da casa de Noemi, ou melhor dizendo, quem nunca ouviu falar sobre a história de Elimeleque, de Malom, de Quilion, de Noemi? Essa é uma história tão pregada que até já se compôs hinos com esse texto ou com essa história. O livro de Ruth vai se desenrolar num período não muito bom para a nação de Israel. Um período que era obscuro, um período que o povo apostatava da fé, um período que o povo resolveu se desviar de Deus. É bem verdade que quando Josué encerra o seu ministério, ou melhor, antes de morrer, ele dará o seu último sermão, capítulo de número 24, último sermão de Josué 24. Ele vai trazer uma retrospectiva lá, desde a saída do Egito até a morte de Moisés, e vem trazendo tudo que Deus fez. Ele vai dizer ao povo, porque se Moisés é aquele que vem libertando, Josué é aquele que vem conquistando. Então, como Josué vem para conquistar, e a bem verdade que ele vai morrer, mas ainda vai deixar muita terra a ser conquistada. Mas antes dele morrer, Josué não vai deixar nenhum sucessor, como deixou Moisés, não. Mas ele vai deixar um legado para aquele povo. Ele vai impregnar, aleluia, na mente, no coração daquele povo, o que eles precisam fazer para ser bem sucedido na terra. Ele vai dizer para o povo: olha, se vocês quiserem servir os deuses que estão da lei do rio, ou da lei do deserto, vocês podem servir, mas eu e a minha casa temos um compromisso com o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está dizendo para esse povo? Se vocês quiserem desviar, vocês desviam. Se vocês quiserem desobedecer, vocês desobedecem. Mas eu e a minha casa tem aliança. Eu e a minha família tem aliança. Não, você não entendeu, a metade só entendeu. Então eu libero. Eu não quero saber quem estava na igreja ou saiu da igreja. Eu quero dizer que essa promessa ainda repousa sobre a sua casa. Você e a sua
pelo que esse povo vai servir de tropeço para eles. Era a ordem de Deus a Moisés, ordem dada também a Josué, que quando eles tomassem posse da terra de Canaã, eles deveriam expulsar o Eveu, deveriam expulsar o Cananeu, deveriam expulsar todo o povo da terra de Canaã. Só que enquanto Judá e Simeão vem conquistando, Benjamim vai relaxando, aleluia, também as tribos de José vai se acomodando e manda. O que a senhora está isso aí para nós no dia de hoje? Agora, atualizando para você, dizendo: isso aqui é besteira, não tem nada não nos mete medo, sabe aquela velha história de dizer: isso é pecadinho, isso não tem nada não, isso não nos mete medo. Mas aquilo que para Israel era besteira, agora se tornou um problema mais à frente. Por quê? Porque agora eles vão servir de tropeço, eles agora vão servir de laço. Aí como Deus tem caminho, Naum vem dizendo, capítulo 1, Deus tem caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade, e as nuvens do céu são para ele como poeira dos seus pés. Deus não é pego de surpresa. É Isaías que vem dizendo, capítulo 45, eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei as portas de bronze, eu despedarei os ferrolhos de ferro. Se tem alguém que serve de laço, tem alguém que serve de força. Eu vou repetir, porque tem gente que vai servir de laço, mas é aleluia, o texto continua dizendo: se tem uma turminha que vem para servir de tropeço, outras terças dizendo, se não me engano, em capítulo 3 de Juízes, os que ficaram, eu vou usar para vos ensinar quem não é de guerra, ser de guerra. Oh glória, eu vou melhorar, porque aquilo que não te matou de força para guerra, Deus vai te habilitar. É antes que você não é habilitado. Segure na mão de alguém, por favor. Segure na mão de alguém, por favor. Diga: Deus não vai te perder dentro da promessa. Fala com vontade, diga: Deus não vai te perder dentro da promessa. Diga: para uns será de tropeço. Diga: mas para você não. Deus vai te habilitar para a guerra. Fala com vontade, diga: você não vai tropeçar na promessa não. Deus vai te habilitar para a guerra. Eu vou repetir: Deus não vai te perder. Aleluia, não vai tropeçar na promessa. Deus está dizendo: eu vou habilitar quem não é de guerra para guerra. Eu vou habilitar quem não é de guerra para guerra. Em um declínio espiritual, a ponto do capítulo, o textual de Juízes, ser capítulo 17, verso 6. Não havendo quem governasse Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem aos olhos. Você está pensando que para por aqui? O capítulo de Juízes, o último, termina no versículo 25, dizendo: e não havendo quem governasse Israel, cada um fazia o que lhe parecia bem aos olhos fazer. Irmã Dama, a senhora explica esse texto? Explico, porque eu tenho uma fala minha dentro desse texto. Digo que em um tempo que alguém quer ser honrado fazendo o que quer, você vai só ficar fazendo o que quer. Mas quando você fizer o que deve, Deus te honra. Eu vou repetir: Deus não honra quem faz o que quer, Deus honra quem faz o que deve. Eu vou repetir, porque não adianta querer ser forçado fazendo o que quer. Não adianta querer ser forçado dizendo: ninguém manda em mim. Não adianta querer ser forçado e dizer: todo o congresso de uma força para ter uma grande pesca. Mentira de quem te falou. Porque para ser forçado precisa ter renúncia. Você sabe o que é uma força? É quando o ferreiro pega o metal, leva no fogo e forja a sua maneira. Paulo diz: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Segure na mão de alguém só porque melhorou o negócio. Segure na mão de alguém, por favor, não deixe eu pregar sozinho. Diga para ele: Deus não honra quem faz o que quer. Até entender. Diga: Deus não honra quem faz o que quer. Diga: Deus honra quem faz o que deve. Aleluia. Se fosse ver o que você queria, você estava nesse culto hoje.
descer até a terra dos filisteus, em Jericó. Mas quando ele decide pegar rumo ao Egito, Deus entra em cena. Não vai para o Egito. Fica nesta terra. Fica nesta terra. Escute o que está acontecendo no capítulo 1 do livro de Ruth. Era um tempo de fome. A terra foi lesada com fome. Todo hebreu sabia que fome para a nação de Israel era juízo de Deus. Ele sabia, Deuteronômio 28, a cartilha da obediência. Se atentamente os ouvidos a paz, Senhor de Deus, e fizer conforme tudo enquanto nele está escrito, bendito serás ao Pai, bendito serás ao salista, bendito é o fruto do ventre, bendito é o fruto da maçadeira. Olha, por um caminho sairão contra vós, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Bendito, 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 bendito. Mas depois que os bendito, aí começa maldito os que entram em desobediência. A terra foi lesada. A terra foi lesada pela fome, pelo que uma família de efraimitas, porque antigamente Belém era conhecida como Efrata, e agora Belém, já no título novo, essa família decide sair dos campos de Belém. Por quê? Por causa da fome. Eu estou falando de fome de um tempo, e quando eu falo de fome, eu falo de tempo de insatisfação. A igreja ficou em silêncio, eu gosto disso, não pense que eu não gosto, porque é melhor uma igreja em silêncio ouvindo do que uma igreja em barulho sem entender nada. Então escute, tempo de insatisfação. Sabe aquele tempo que a barriga, o estômago está vazio, e em época de estômago vazio a gente fica mal-humorado, sim ou não? Os combinão já sabem, né, pastor? Não me dá comida, já fica esterrado. A gente tem um ditado, cara feia pra mim é fome. Sabe o que é isso? Insatisfação. Você está congregando no ministério, mas só vive com a cara feia, insatisfeito. Canta no departamento, só vem mal-humorada, porque o problema começou na tua casa, mas você quer descontar depois da igreja. Aí o problema começou lá no quarto, aí você quer descontar nos obreiros e nas irmãs, que não tem nada a ver com a tua intimidade. Aí o problema começou lá no teu trabalho, aí você quer trazer para o campo de batalha, insatisfeito. E em época de insatisfação, a gente não dá um passo à frente do nariz, que é que faz irmã da hora. Sabe o que está acontecendo? Que Jesus é falado quanto a fome é tão séria, que ele no seu sermão do monte, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que a fome é como justiça. Ele vai dizer: bem-aventurados que têm fome e têm sede de justiça, porque serão fartos. A fome é comparada à justiça, não só algo estomacal. E olha para que período de fome acontece. Foi em período de fome que Satanás, ou melhor dizendo, o Espírito conduz Jesus ao deserto. Satanás aproveita o período de fome de Jesus, eu estou falando do Filho de Deus, e vem contestar a identidade de Jesus, dizendo para ele: se tu és filho, transforma pedra em pão. Em tempo de satisfação, sabe o que é que o diabo faz? Daquilo mesmo? Nem serve para nada na igreja. Porque ele sequer olha para você. Você é um Zé da esquerda lá naquela congregação. Não que veio uma fulana, veio uma ciclana, mas ninguém olha para você. Querida, você pode estar com fome, mas ainda é filha. Pode estar em crise, mas ainda é filha. Pode estar em tempo da escassez, mas ainda é filha. Não troque um passageiro por algo permanente. Fica na posição. Não troca pão por pedra. Pedra não se passa, pedra é coisa fixa. Eu estou falando de algo que você quer trocar por algo permanente. Assim diz o Senhor: em época de insatisfação não se toma decisão precipitada e mandar: eu só vim nesse culto, essa é a última festa minha nessa igreja, porque depois dessa festa já fui decidida. Estou insatisfeita com o pastor, estou insatisfeita com a esposa, estou insatisfeita com alguns irmãos. O problema é seu, quer sair, sai, mas arque com as consequências da tua saída. Eu vou liberar mais uma vez.
bonitinho, vai bagunça, aquela coisa toda, né, naquela pose. Aí você não pode dizer assim, nunca essa coisa de pegar na mão, essa coisa não é muito de teologia, porque a teologia não ensina isso a gente não, ensina a gente a se educar. Aí traz uma pregadora que não tem nem tamanho lá de Maceió, aleluia, para tirar os costumes, não vou tirar costume de ninguém aqui não, tá bom, gente? Ah, eu sou profeta de Baal, não sou Elias aqui na terra. Então eu vou te dar uma receita, para você que não gosta de ficar dizendo, esses pregador que vem, fica segura na mão. Os pregador papagaio que diz, fala pro teu irmão, é só para ele gravar, tá entendendo? Quanto mais você repete uma palavra para alguém, mais ela grava. Vai ficar no psicológico dela, trabalhando. Então segura na mão dela, porque talvez a pessoa que esteja do seu lado é um fio negativo e você é um positivo. E por favor, não se sinta ofendida ou ofendido se você é um fio negativo, porque até para o positivo pegar ele precisa do negativo. Então segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela, você pode ser um fio negativo ou positivo, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Liga comigo, porque a gente está no 12º aniversário, aleluia, da Assembleia de Deus. Olha a pedra na mão dele, por favor, diz para ele, em tempo de insatisfação, não se pega, aleluia, diga para ele, não se pega a roupa que Deus não quer. Olha como pega, não corta caminho não põe papas não, quer ser forjado, suporta o processo, quer ter a festa, suporta o processo, não vai cortar caminho não vai pegar roupa diferente não. Que parece ser bom, mas tem morte. Fica em Belém, fica em Belém. Você não vê. Ele merece orar, mas se pode sair. Porque em tempo de insatisfação, meus pastores, em tempo de fome, em tempo de crentes mal criados, em tempo de crente que quer ter egos massageados, eles não querem saber nem se Deus permite. Tomar minha decisão, cuidado mesmo, ninguém me compreende, estou achando o que está acontecendo na igreja, está tudo errado. Porque o insatisfeito até o certo é errado. Ele sai, ele não ora. Gente, perceba que para pessoas insatisfeitas, para pessoas medíocres, não importa a prova que ela passe, ele sempre vai ver tudo o contrário. Porque Elimelec não é a primeira pessoa na Bíblia que vai enfrentar fome. Eu vou falar de alguém que mesmo sendo rei, enfrentou fome, mas em vez de correr, orou. Davi enfrenta fome 3 anos. Primeiro ano ele espera, e ano. O ano após o outro. Ele espera o primeiro ano. Segundo ano, terceiro ano, ora. Daqui a pouco eu chego aqui. Mas Elimelec não orou. Ele pegou e saiu. Porque em Moabe tem campinas boas. Em Moabe tem campinas verdejantes. Interessante que Belém significa casa do pão. Os fornos que era para estar quentes estão frios. Meu Deus. As dispensas que era para ter pão estão em escassez. E qual é o melhor? Continuar na terra da escassez e orar para o Deus da crise melhorar a crise, ou fugir da crise e esperar ele melhorar. Isalmana, Elimelec está fazendo o que é certo, porque ele quer salvar a família. Ele não quer perder a esposa, ele não quer perder os filhos da fome. Então, ótica humana, vou só peregrinar. É só uma viagem, é só uma pernoite. Depois que a crise passar, eu retorno, mas engano. Eles ficam morando em Moabe. O que é que Elimelec vai fazer em Moabe? Os moabitas não eram amigos dos judeus, do povo de Belém, não, inimigos cruciais. Não é de agora. Os moabitas vêm trazendo a descendência em um pecado de incesto. Gênesis capítulo 19, onde as filhas de Ló se deita com ele, a mais velha coabita com o pai, depois de enveredá-lo, e nasce a descendência dos moabitas, e a filha mais nova, a descendência, aleluia, dos, moabitas e amonitas, obrigado, irmão.
tem gente ligada comigo. É que às vezes o mente de pregador faz o mesmo. E é perfeito não, vem. Ó, duas descendências que nascem de um pecado de incesto. Era parente de Adão. Por conta de Adão, o esposo não vai morrer, mas ainda assim não é bem-vindo na congregação dos hebreus ou na congregação santa. O que é que Elimelec vai fazer pedindo socorro na terra do inimigo? Por que não foi orar? Por que não foi buscar a direção de Deus? Ele saiu. Só que ele pensa que uma passagem por lá não vai custar muito caro. Ele pensa que lá vai ter barriga cheia, mas não vai ter choro. Ele pensa que lá vai ter estômago cheio, mas não vai ter luto. Engano. Porque o que ele não esperava aconteceu. Agora eu quero que você venha comigo. 4 capítulos do livro de Ruth. 85 versículos. E você vai ler e não vai ver ninguém em Belém com sentença ou histórico de luto. Aí você vê uma família belemita que saiu de Belém e está lá em Moabe dizendo: e morreu Elimelec. E morreu Elimelec. Agora eu quero que você venha comigo, porque o nome do judeu dizia muito de quem ele era, ou sobre quem ele era. Porque o judeu não colocava o nome do parente, porque queria colocar, achava bonito, não significado. Então Elimelec carrega o nome de quê? Meu Deus é rei. Quando Elimelec morre, alguém olha para a casa de Noemi e diz: o governo de Deus acabou na casa de Noemi. Escute, eu quero dizer para alguém aqui essa noite que o governo de Deus não acabou na tua casa. Porque quando o governo de homem cessa, o de Deus continua intacto. Elimelec pode ter morrido, mas Deus ainda está no governo. Elimelec pode ter morrido, mas Isaías, ali no capítulo 6 do seu livro, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Aleluia, eu vou repetir. O ano era de luto, mas ele está tendo visão do céu. O ano era de choro, mas ele está tendo visão de trono. O ano era de choro, mas ele está tendo visão de anjo. Eu quero dizer que o ano do luto para a sua vida não será marcado pelo luto, será marcado pela visão da glória de Deus. O que você está vendo não é luto, é só o princípio de uma colheita. Ele morre, morre. Só que o texto continua dizendo que ela continua lá, faz 10 anos os meninos vai casar. Ela perdeu o marido, é uma maldição. Mas ela permanece, ela tem 2 filhos, vai dar continuidade à história, vai dar continuidade à família, vai dar continuidade à renda, dar continuidade à esperança de Noemi. Afinal de contas, ela perdeu o marido, é viúva, mas ela ainda tem quem vai dar continuidade à sua genealogia. Ainda há esperança, escute bem. Perder o marido para alguém era uma maldição, mas perder 2 filhos era uma desgraça. Aleluia, então perceba, quase 10 anos se passou e agora o texto diz que mesmo os meninos casando, mesmo tendo festa em Moabe, mesmo Belém em crise, o texto diz que Noemi permanece em Moabe. Só que o texto diz também que ela perde Malom e Quilion de uma vez só. Eu vou repetir, ela perde Elimelec, ela fica, e daqui a pouco ela perde Malom e Quilion. Então ela não só perdeu um, ela perdeu 3. Ela perdeu quantos? Vem comigo, eu falei que as meninas iam sair. Vocês vêm comigo aqui, ó. Elas perderam quantos? Eu estou dizendo que dores estão sendo repetidas na vida de Noemi, sim ou não? Ela perdeu o marido, é uma dor. Então a dor vai continuar se repetindo na
está estéril, não chove e não tem colheita, é por causa da casa sanguinária de Saul. E vou te dizer mais, sabe? É porque tocou onde não era para tocar, matou quem não era para matar. Por que Saul está fazendo isso? Se quando Deus manda matar, ele deixa vivo. E quando Deus diz deixa vivo, ele quer matar. Não dá para entender que não tem zelo por aliança. Porque quem tem zelo por quem não tem zelo por aliança começa a desfazer valores, começa a achar que o certo é errado e o errado é certo. Então o que é que vai acontecer? Te explico, porque eu tenho tempo para isso. Josué capítulo de número 9. Josué não ora, vai fazer uma aliança que não era para fazer. Em 3 dias ele descobre que o povo que ele tinha feito aliança se tratava dos gibeonitas, moradores de Canaã, vizinhos deles. Então o que é que vai acontecer? Esse povo conquistaram o seu espaço enganando. Eles pegaram roupa velha, pegaram pão mofado, saíram da sua terra e chegaram até Josué dizendo: olha Josué, quando nós saímos da nossa terra, a nossa roupa ainda era nova, o nosso pão ainda estava quente. Aleluia, por causa da tua fama, por causa da fama do teu Deus. Olha, aleluia, a armadilha que o inferno tenta para tirar crente de oração, de fora da oração, crente de visão de dentro da visão, porque eles vêm logo massageando o ego, dizendo: ouvimos a tua fama. A armadilha que ele tem não é espada, não é lança, não é escudo, é engano. E eu vim aqui pregar para essa igreja dizendo: cuidado com o espírito de engano, olha, que tenta amaldiçoar teu ego, porque alguém que prefira viver embaixo de uma doce mentira do que de uma dura verdade. E deixa eu te dizer que a mentira parece ser doce, mas ela é amarga. A verdade parece ser amarga, mas ela é doce. E Deus só precisa de muito tempo para tirar o disfarce e o engano de alguém. Deus só precisa de 3 dias para trazer a identidade de quem é e quem não é na casa. Por causa dos gibeonitas, por causa da legalidade que Saul deu, a terra não produz, a terra está amaldiçoada. Aí vem agora Davi, pergunta aos gibeonitas: o que é que podemos fazer? Porque por causa de vocês a terra está em maldição. Deus acabou de dar o segredo da terra para Davi, você não pegou porque não quis. Aleluia, pega na mão desse crente que está do seu lado e diga: hoje, diga, você sai desse culto entendendo o que estava travando na sua vida. Diga: o que estava bloqueado desbloqueia hoje pelo poder da palavra. Diga: o que estava travado destrava hoje pelo poder da palavra. O que estava fechado se abre hoje pelo poder da palavra. Diga: Deus acabou de te dar o segredo da terra. Diga: Deus vai trazer aos teus ouvidos e vai trazer aos teus olhos o que estava impedido da tua bênção chegar. Mas deixa eu te dizer, aleluia, Davi vai até os gibeonitas. Pergunta: o que é que podemos fazer? Porque por causa de vocês, Deus está ligado com a terra. Os gibeonitas vão ver nem prata, nem ouro, e não temos nada com nenhum israelita aqui. O nosso negócio, a nossa dívida é com Saul. Gente, eu estou falando que a desobediência de alguém lá atrás vai trazer prejuízo para alguém aqui na frente. Agora venha. Davi é escolhido, sim ou não? Sim. Vem, gente. Davi é escolhido, sim ou não? Sim. Davi tem promessa, sim ou não? Sim. E por que Deus está cobrando no reinado dele que era para cobrar quem passou? Meu Deus! Por aí. Hã? Não é que você deu brecha, não é que você deu legalidade, não é que você está em pecado, é que Deus resolveu através de você quebrar a maldição que precisava ser quebrada. Eu vou repetir, porque sobre você repousa uma promessa, sobre você repousa uma aliança, sobre você uma graça que foi derramada.
céu e viu o homem. Que o que ele viu lá não era coisa lícita de se contar a homens carnais. Estou falando na minha linguagem de fácil compreensão. Ele vai dizer para que ele não viesse se exaltar com a glória do que ele viu. Foi lhe dado um espinho na carne, a saber, o espírito maligno na parte do Senhor, que vinha a lhes bufetear Paulo, pelo que ele orou 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Aí a resposta de Jesus é essa: Paulo, eu não tiro o espinho, mas eu dou a graça. Sabe o que Deus está dizendo? A dor e o espinho não será maior do que a graça que eu dobro sobre a sua vida. Ô Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte. Sabe por que o inferno fica doidinho? Porque já fez de tudo para te paralisar, já fez de tudo para tirar teu equilíbrio. Já fez que ele tenta, aí a graça dobra, aí você levanta, aí você vai no mistério, aí você lê a palavra outra vez, aí você canta outra vez, aí você bota essa parte e vem com o momento outra vez. Sabe o que é isso? É graça dobrada. É graça dobrada. É todo dia. Ele tentava apontar o defeito, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dores repetidas, coisas quebradas, graça dobrada. Coloque a mão no ombro de alguém e eu me caminho para fechar. Diga para alguém: essa festa não vai ser qualquer festa para a sua vida. Diga: não é por causa da pregadora, não. É porque o céu resolveu fechar ciclos de dores repetidos na tua vida. Diga: nessa festa algo foi quebrado e a graça foi dobrada. Diga: não se espante quando você me vê na rua ou quando você me vê no próximo culto. Diga: não assusta não, é porque eu vou sair desse congresso com graça dobrada. Eu vou sair desse congresso com graça dobrada. Aleluia, aleluia, aleluia. De que o texto diz: e perdeu Elimeleque e ficou. Perdeu o valor, ficou. Quando ela perde, criou, no verso 5 dizem, verso 6 dizem, então levantou Noemi. Eu queria ser amigo de Noemi para dizer: amiga, tu perdeu só um, ainda dava chance de correr com 2, por que tu ficou? Eu queria ser amigo de Noemi, para sentar com ela no café da tarde, se fosse mineira, comer um pão de queijo e dizer para ela: amiga, perdeu um, volta para Belém. Vai esperar perder mais o que para sair daqui? Meu Deus! Vai esperar perder mais o que para voltar para o lugar da promessa? Até quando você vai dar murra em ponta de faca? Você não é melhor do que o Deus que te criou. Isaías capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu, Senhor, já era, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu diria para Noemi: ô Noemi, se levanta com 2, porque um tu já perdeu, ainda dá tempo de continuar. Eu diria para ela que Isaías também escreveu dizendo 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Noemi, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Mas o texto diz que Noemi perdeu um e ficou, perdeu o segundo, ficou, mas quando ela perdeu o terceiro, ela diz: agora eu levanto. E a pergunta é, vou falar pausadamente, vai esperar perder mais o que para levantar? Vai esperar Deus tocar mais o que para você levantar? Vai esperar Deus ferir mais o que para você levantar? Vai esperar Deus fechar mais que porta para você entender que tem processos que são, aleluia, com você e Deus. Tem processos que são em grupo e tem processo que é só você e Deus, é na intimidade. Ei, Noemi,
continuar lá. Que força foi essa de perder 2, 3 e agora dizer, eu me posiciono? Eu estou pregando para alguém aqui que está sendo sinalizado por Deus a voltar para onde tudo começou. E deixa eu lhe dizer que Deus não tem problema com anos, porque Joel escreveu dizendo que ele é especialista em recuperar anos perdidos. Isaías 43:18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque o Senhor passou alguma coisa, porventura não a percebeis. Este porém caminho no deserto e rio ermo. Não só isso. Levíticos 26:10, o texto diz: e comereis a colheita velha desse ano e removereis a velha por causa da nova. Você só vai viver uma pesca maravilhosa e grande quando você se levantar e esquecer do que passou, porque ela perdeu o primeiro, está doendo, ela perdeu o segundo e o terceiro de uma vez só. A lapada veio dobrada de uma vez, mas que foi que ela fez? Ela não se vitimou. Que foi que ela fez? Ela não morreu junto, ela entendeu. Eu vou me levantar não pelo que passou, eu vou me levantar pelo que ficou, e que ficou foi Deus. Sabe o que é isso? Eu libero melhor. Ela tem notícia lá de Belém. Posso conjecturar? Dona Noemi, está sabendo o que é que está acontecendo lá na sua terra? Não. Deus visitou Belém com pão. Glória a Deus. Aqui é mega lindo. Porque ela não está ouvindo. Ninguém sabe quem trouxe o recado. Ninguém sabe quem veio trazer. Mas ela está ouvindo alguém dizer: Deus visitou Belém outra vez. Eu falo melhor para você entender. Ela não está ouvindo dizer: o sacerdote visitou Belém. Ela não está ouvindo dizer: o profeta visitou Belém. Ela não está ouvindo dizer: o levita visitou Belém. Ela está ouvindo dizer: Noemi, Deus visitou Belém dando pão outra vez. E olha o que ela vai fazer. Então levantou Noemi com ela suas noras. Para tudo, gente. Porque tem uma mulher vivendo um tempo de desgraça, perdendo 3 pessoas que ama, vivendo de luto e resolve levantar. E eu estou dizendo que ela está morando na terra dos moabitas, inimigo dela, mas quando ela levanta, ela consegue no meio da dor levantar 2 com ela. Porra, já que é isso, é mesmo você de luto, você se espelha na quem te rodeia. É alguém que não conhece o Deus que você serve. Olhar para você de luto e dizer: que mulher é essa? Que homem é esse? Enterrou 3 e ainda está dizendo: estou batendo a poeira e estou me levantando. Você não tem noção do que Deus tem na tua vida. Você não tem noção da graça que você carrega. Ou você nunca se perguntou: Deus, era para eu ter morrido? A pandemia veio, matou a direita, matou a esquerda, mas não te atingiu. Aleluia, o câncer veio, você fez, aleluia, todo o exame, você se medicou e o câncer não te levou. E para que esse trauma que ele vai voltar, porque ele paralisou, ele não volta mais. Para de pensar, olha, que você vai ser uma pessoa frustrada. Ficou pra titia porque ainda não gerou, não. Ainda tem bebê nesse ventre. Você não será marcada pelo ventre, aleluia, de cemitério de perto, não. Ainda tem vida aí. Então ela levantou. Pega na mão desse crente. Faz aquele jargão que a gente fez no começo e diz pra ela: vai esperar perder mais o que pra levantar? Glória. Diga: vai esperar perder mais o que pra voltar pro lugar do propósito? Não pega na mão e fala com vontade. Eu vou encerrar mesmo. Diz pra ela: vai esperar perder mais o que pra voltar pro lugar do propósito? Diga: onde começou, termina. Fala, diga: onde começou, termina. Diga: começou em Belém, termina em Belém. Já começou na casa do pão, termina na casa do pão. Sabe o que você está dizendo? Eu estou impulsionando alguém no meio da dor a levantar. E vou te dizer: você carrega
Noemi pensava, por que eu não morri? Por que eu não fui junto? Porque, Noemi, Deus precisa trabalhar em você. O negócio de Deus ainda é com você. Glória a Deus. Não é com quem passou. Deus não tem negócio com quem passou, com quem foi embora, com quem abriu a boca, chorou e depois te abandonou no meio do caminho. Deus tem negócio com quem ficou. Deus tem negócio com quem ficou. Então ela levantou, mas no meio da dor ela consegue levantar nas duas. Você consegue olhar com o olho de autoridade para alguém e dizer: a dor não vai se comparar ao propósito. Diga a Deus, precisa primeiro te levantar para poder levantar quem está paralisado. Entenda isso. Pare com vontade. Primeiro Deus levanta você. O que tiver de vir, vem também. Primeiro Deus levanta você. E o que tiver que vir, vem também. Agora ela levantou, porque ouviu falar em Moabe e em Belém. Deus havia visitado seu povo dando-lhe pão. Sim ou não? Eu vejo agora, sim ou não? Ela se levanta pela necessidade. E eu tenho assim diz o Senhor para nós aqui essa noite: não se levante apenas pela necessidade, se levante também pelo propósito. Hashtag para quem não pegou. Não se levante apenas pela necessidade, se levante também pelo propósito. Porque você tem necessidade, Deus tem propósito. Marta e Maria tinham necessidade de ter o irmão curado. Jesus tem o propósito de ressuscitá-lo. Ana tem uma necessidade. Uma necessidade de ser mãe, de mostrar para a Penina que ela também pode, e de dizer para Eucana que ela também pode dar um filho. Mas o propósito de Deus é: Ana, você precisa de um filho. Eu preciso do profeta, do sacerdote e do juiz. E o que eu vou gerar no teu ventre vai ser em dose tripla. Vai vir profeta, sacerdote e juiz. Entenda, a sua necessidade nunca será maior do que o propósito de Deus. Elas levantaram e caminharam e vieram andando. Metade do caminho, deixa a Bíblia, você conhece. A Noemi vai dar várias possibilidades para as moabitas que estão vindo desistir da caminhada. Eu não estou falando de uma irmã nova convertida, não. Se eu fosse traduzir, eu diria a irmã experiente. Eu diria a irmã dirigente de discípulo de oração está dizendo: voltem. Eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Voltem, minhas filhas. Porque mais pesado é para mim ter vocês caminhando comigo, que é amando o Todo-Poderoso, se ensinar que você tem que ir. Voltem. O texto diz que elas abrem a boca, em voz alta chora, mas ainda assim continua caminhando. Não é sobre choro, não é sobre perca. Chore que você tiver que chorar, lamente que você tiver que lamentar, grite quando você precisar gritar, mas por favor, não pare na caminhada. Ainda tem surpresa nesse caminho. Elas estão chorando, mas elas estão rindo. Elas estão de luto, mas elas estão rindo. Porque se Noemi perdeu o marido, a Ruth perdeu o sogro. Se Orfa perdeu o marido, a Ruth perdeu o sogro e o cunhado. Aliás, se Ruth perdeu o marido, a Noemi perdeu o marido, a Noemi perdeu 2 filhos, mas elas também estão no mesmo nível de dor, mas estão chorando e caminhando. Deus vai colocar pessoas do teu lado e vai entender o nível da tua dor para caminhar também. Deus vai colocar pessoas do teu lado para entender o nível de dor que você carrega. Oh, glória! Agora escute. E quando chega a época de festa, nem todo mundo que começou com a gente finaliza. Você já vai entender que tem gente que vai caminhar, pastor Adriano. Tem gente que vai abrir a boca e chorar com a gente. Tem gente que até vai insistir em caminhar. Mas quando a gente dizer: estou bem, não tenho mais nada para lhe oferecer, ele vai dizer: estou indo embora. Eu só estava com você enquanto você tinha alguma coisa para me dar. Mas não tem mais nada, deu por aqui. Chorei por aqui. Quando as coisas apertam, gente, a órfã, que traduzido significa aquela que volta ao carne de pescoço. Eu pensei que não me aperta mais, mas vai doer. Então abre mão das carnes de pescoço agora, para não te prejudicar no tempo da colheita. Porque tem gente que só vai estar com você enquanto você dizer assim: ó, lá tem coisa boa para nós. Se continuar comigo, vou te honrar. Ó, fica aqui comigo, eu vou abrir aquela porta.
casassem hoje, que eu gerasse filho, vocês não esperam ele crescer para casar. Deus me livre, eu não vou cumprir a lei do equidade com vocês. Voltem! Ó! Choram de novo, e eu tenho assim diz o Senhor para nós. Obra de Deus não é oba-oba. Aqui não se abre a boca, não se chora e volta. Aqui chora, mas fica. Aqui a gente abre a boca, a crise esperneia, mas o jargão é onde tu foi, amor. Aonde tu ficar, eu fico. O teu povo é o meu povo. Meu Deus, amém. Na obra de Deus não é de oba-oba. Tem gente que só fica e não tudo vai bem. O pastor aperta um pouquinho, tô indo para outro ministério, porque aqui o pastor coloca o pé em cima de mim. Ninguém aqui coloca o pé em cima de ninguém. É que tu não quer obedecer e aqui não vem como está, fica como está não. Vem como está e tem que ter mudança para ficar. A obra vai embora. E a Noemi está dizendo, volte. Comparação. A fulana voltou com seus pais, com seus maridos. Volta tu também. Eu te abençoo. Estou imaginando Ruth dizendo, não me compara com quem foi embora não. Não é porque te traiu que eu vou te trair também não. Meu Deus. Não é porque te abandonaram que eu vou te abandonar também não. Quando eu botei Noemi o pé fora de Moab, eu botei decidida para ficar em Belém. Noemi, quando eu botei o pé fora de Moab, eu já tinha me convertido ao judaísmo e você não percebeu. Porque o que me trouxe aqui não é o que você tem, é o que você carrega. Aonde tu mores eu vou. Onde tu repousares eu repouso. Olha a cronologia de verbos que ela vem dizendo. O teu povo é o meu povo. Porque Ruth está dizendo para Noemi que o povo dela é o povo dela. E depois ela vai dizer, o teu Deus é o meu Deus. Deuteronômio, capítulo 23, verso de número 3, o texto diz que nem Moabita, nem Amonita poderia estar entre a congregação dos santos até a 10ª geração. Meu Deus. Algo está sendo quebrado. Ruth está dizendo para Noemi, o que eu vi em você, eu não vi ninguém dentro de Moab. O que você carrega, eu não vi ninguém carregar dentro de Moab. Eu quero saber de onde você extrai essa força para enterrar 3, mas ainda levantar e caminhar. Hã? Quando ela diz o meu povo é o teu povo, quem quer saber diz amém para eu fechar. Ela está dizendo, aceitar o teu Deus é fácil. Difícil é aceitar o povo dele. Mas antes de aceitar o teu Deus, eu aceitei primeiro o teu povo. Ninguém entendeu, mas eu melhoro. Só para você não sair daqui com essa interrogação na cabeça. Aceitar Jesus, gente, é fácil, sim ou não? Olha, ele não respondeu feliz. O que a gente não espera é ter que olhar na cara da irmã atribulada. O que a gente não espera é ter ovelha com espírito de bode. Glória. O que a gente não espera é que vem, fora Jesus, vem o discípulo. Então, já que aceitou Jesus, vai ter que me aguentar também. O que você não esperava é ter lidado com essa irmã que olha na tua cara e não te suporta ainda assim. Tu dizer para ela, Pai do Senhor, irmã, eu te amo. O que você não esperava é aceitar Jesus e encontrar um bando de irmão, aleluia, trabalhoso dentro da igreja. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente aceita iludido pensando, na igreja não tem essas coisas que tem no mundo. Aleluia, parou e te traz a realidade. Pé no chão, é que na igreja só tem gente que não presta. Eu não verei vocês, vem. Vou consertar isso aqui, tá bom? Jesus só gosta daquilo que não presta. Quem era eu e você lá no mundo? Aí Jesus pegou, deu um banho de misericórdia, trabalhou e fez a gente santo. É esse. Eu não vou dizer o filme não, tá bom? É esse. Não estou dizendo que você alguém aqui que irmã, a pregadora veio lá de uma festinha boa, gente, dizendo que ninguém aqui não prestava. Eu estou dizendo, gente, que Deus veio para os perdidos. Não foi isso que ele disse? Para falar uma palavra mais carinhosa. Ele disse para Zaqueu, sim ou não? Eu vim para os perdidos. Porque quem
é perfeito. Aqui dentro, igreja é feita de pessoas. E pessoas com defeito. E pessoas que têm problema em casa como você tem. E pessoas que têm um problema maior que o seu, mas está aqui com um sorriso na orelha para você se sentir bem aqui dentro. Eu quero te dizer que você está no lugar do pronto socorro de Deus. Aqui ninguém é perfeito, todo mundo aqui tem defeito. Inclusive Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi pelos perfeitos não, foi pelos imperfeitos. Você está achando que Deus é o seu filho único para morrer pelos perfeitos? Não. Quem foi salvo lá estando com Jesus na cruz, o ladrão, sim ou não? Sim. Pegue na mão desse crente, eu fecho. Diga para ele: aceitou meu Deus, vai ter que me aceitar também. Diga: eu sou desse jeitinho aqui. Diga: ora estou rindo, ora estou chorando. Diga: ora estou abraçando, ora estou brava. Mas só isso aqui. Diga: mas se tu quiser ir para o céu, tu vai ter que me aguentar do jeitinho que eu sou. Diga: não vem com história de dizer aceitar Jesus e não te aceitar não. Aceitou Jesus, vai ter que me aguentar. Aceitou que Jesus vai ter que me suportar. Eu bravo, eu estressado, eu cantando, eu sorrindo. Ali eu feliz, eu alegre do jeito que eu tiver. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Pega isso pela mãozinha. Aceitou Jesus, suporta essa crente ou esse crente do teu lado. Só que o texto diz: se chorando ou não, enterrando ou não, gemendo ou não, elas chegaram. Respire fundo e diga: elas chegaram. Não vale contar, respira e expira, vai, respira. Solta o ar, diz: ufa, chorando ou não chegamos. Diga: de luto ou não chegamos. Enterrando ou não chegamos. Agora olha o tempo que elas chegaram. Quando o Noemi está dizendo para Ruth: ó, volta, volta, volta. Ela estava numa divisa. Um passo, Belém, um passo, Moabe. Eu libero para você. Só mais um passo. E tu pisa no lugar da colheita. Capítulo 5 de Lucas. Tema de vocês. Verso de número 6. O texto diz: e fazendo assim, colheram grandes quantias de peixe. Mas peixe se pesca, não se colhe. Glória. Mas quando Jesus disse para Pedro: lança-te ao mar alto, vai ter coisa grande lá. Pedro, por causa da tua palavra eu irei. Jesus não está dizendo uma pesca normal, se é incerteza, se vai ter ou se não ter. Jesus está dizendo: vai lá que vai ter colheita. Eu vou te colocar no lugar da colheita. Assim diz o Senhor. O texto diz que perdendo ou não, gemendo ou chorando ou não, elas chegaram. Quando elas chegaram era na época de colheita. Ou melhor dizendo, e chegaram ambas, Noemi e Ruth, no princípio. Fique de pé, por favor. Eu fecho. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente? Levante a mão e deixa eu me conhecer. Igreja, levante a mão e deixa eu me conhecer. Tem jovens ali no meio. Vocês nunca foram ou estão afastados? Afastado? Eu quero perguntar para vocês se hoje vocês querem dar um passo e caminhar de Moabe até chegar em Belém. Tem alguém que quer pisar na colheita hoje? Aleluia! Quer voltar, querido? Quer voltar? Se quiser, olha, tem duas mãos levantadas ali. Vem voltar, gente. Vem voltar. Vocês querem voltar para Jesus? Entenderam a pergunta? Se quer voltar, levantar a mão, vem para o altar. E pelo que eu estou entendendo, parece que é os amigos de Açoeiro. Olha, que seja, Açoeiro, se quer namorar, vai ter que ganhar pelo menos os amigos. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Isso, meu filho, acompanha teus amigos. Não, pode olhar para vocês. Cadê o jovem que levantou a mão lá atrás, filho? O jovem que levantou a mão lá atrás? Quer reconciliar hoje, querido? Quer reconciliar hoje? Tem certeza? Eu vi que levantou a mão lá atrás, dizendo que estava afastado da igreja. Eu vi uma mãozinha levantada lá atrás. Se tem mais alguém fora dos dois, vem. Vem. O tempo da colheita é agora. O tempo da colheita é agora. Eles chegaram no princípio da colheita. Nós vamos orar por eles. Mas antes de orar por eles, eu quero orar por você. Que chorando ou não, perdendo ou não, machucado ou não, ferido ou não, chegou. E deixa eu lhe dizer,
Você não vai pegar resto de colheita. Assim diz o Senhor. Eu te coloco no princípio. Receba esse recomeço de Deus. E vem para o altar, mas vem para colher. Eu quero convidar você a vir para esse altar. E eu libero uma palavra para a tua vida. O que você perdeu não será comparado ao tempo da colheita que chega na tua mão. Vem para o altar. Vem para o altar. A Noemi perdeu 3. Mas o capítulo 4, o verso de número 18, o texto nos relata dizendo que vai terminar numa genealogia de 10. Deus só vai precisar de um disposto para trazer 10 para a tua genealogia. Tem colheita de Deus chegando. Eu sei que não só tem essas pessoas aqui, não tem mais. Eu sei, gente, que vocês querem ir para casa, mas gente, eu quero orar agora. Já tem 2 almas no altar, isso para mim é suficiente. Há um tempo novo para a terra metropolitana, diz o Senhor. Os que semeiam em lágrimas, pastora Milane, voltará sem dúvidas, trazendo seus olhos com alegria. Ei, o que tinha que chorar, essa igreja já chorou.
Arabassúbria. Não, tem mistério de Deus. Tem mistério de Deus. Rabaxerene calabá. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Aleluia. Está sobre nós para nos ungir, para nos capacitar, para sermos forjados, para sermos capacitados, para fazer o ide do Senhor Jesus à terra. Olha aí o resultado. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Estenda a tua mão para cá, porque eu quero que você ore comigo.